Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial. Confesso que eu estava ansioso em chegar nesses capítulos que começaremos a ver a partir de agora, porque veremos as passagens mais esclarecedoras a respeito do tempo do fim, principalmente do levantar do anticristo, mostrando da onde ele vem, quem será ele e tal. O que nós iremos ver agora não é fácil de falar, porque vai parecer perseguição, preconceito, fanatismo, sei lá como descrever, mas leremos na palavra de Deus realmente palavras reveladoras, muito detalhadas, e para mim elas têm um significado especial, porque quando Deus se moveu em minha vida para revelar, me fazer entender essas coisas do fim, o capítulo que nós iremos começar a ver hoje foi o alvo da revelação. É como se eu tivesse que entender todo o resto das profecias para compreender este capítulo 17 de Apocalipse, que é a palavra que eu creio que está se cumprindo nos nossos dias. E pela ação do Espírito em minha vida, eu pude ver isso. Espero que o mesmo sentimento ou o mesmo significado que esta palavra tem na minha vida, tenha na sua também. Amém? Bom, vamos lá. Eu tenho gravado os vídeos seguindo a ordem dos capítulos do livro do Apocalipse, tentando explicar um pouco sobre cada capítulo. No último vídeo, vimos o capítulo 15 e hoje seria o 16. Porém, este capítulo 16, ele descreve as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Então ali fala que a taça foi derramada no mar e nos rios e todos os animais morreram. Fala que o sol foi afetado e que o calor será muito grande. E por fim fala que o trono da besta será atingido. Será um momento de muita dor. Tudo isso nós já vimos em outros vídeos, então não tem muito mais o que falar sobre isso, porque é algo que não sabemos ao certo como vai ser. Apenas quando começar a acontecer que entenderemos melhor. Mas é claro que é importante a gente conhecer sobre isso, saber o que vai acontecer. Mas como já vimos sobre as taças em vários outros vídeos falando sobre as pragas, não serei repetitivo, tá bom? Vamos começar a ler o capítulo 17 de Apocalipse? Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. No capítulo 16, João vê as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra, que é o castigo de Deus, a justiça de Deus sendo praticada. Nesse primeiro versículo do capítulo 17, um dos anjos que estavam com a taça fala assim para João: Vem aqui, eu vou te mostrar a condenação, o que vai acontecer com a grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Ele viu mais ou menos essa imagem que estou deixando aqui na tela agora. Aqui começa a revelação, talvez a mais significativa de quem é a besta, da onde virá o anticristo e tudo mais. Espero muito que o Senhor lhe dê entendimento para ouvir essas palavras. Quando a revelação fala de mulher, a mulher representa a igreja de Cristo. E quando digo igreja, não é uma religião ou alguma igreja em específico, não é isso. Igreja representa o povo de Deus, as pessoas que creem em Jesus Cristo. Jesus disse que quando um ou mais estiverem reunidos em nome dele, ou seja, em qualquer lugar que as pessoas estiverem reunidas falando a respeito de Jesus, falando a respeito da palavra de Deus, ali ele estará presente. Porque quando estamos falando a respeito dele, estamos sendo igreja.
e ele se revela a nós, não importa aonde a gente esteja. Então nós somos a igreja de Cristo. A palavra diz que nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós e não em paredes. Então, mulher é a verdadeira igreja de Cristo, que segue a pureza do Evangelho. Porém, nessa passagem que acabamos de ler, fala da condenação da grande prostituta. Se mulher representa igreja, prostituta significa a igreja que se corrompeu, que é impura, que traiu a palavra de Deus, se desviou do caminho da santidade e está contaminada com a mentira. Então a prostituta aqui representa a grande igreja que se corrompeu. Lembrando que a palavra de Deus só considera igreja aquela que fala em Deus e em Jesus. Qualquer outra religião que não seja de Cristo não é reconhecida como igreja, porque é uma crença vã e sem significado nenhum. Então, a grande prostituta é a maior igreja cristã na Terra, não apenas em tamanho, mas em influência mundial. A maior igreja cristã é a Igreja Romana, e dela vem a religião católica, que é a maior religião do mundo. Então, a grande prostituta aqui, que veremos à frente, que ela estará sentada em cima da besta, é a Igreja de Roma, que detém a maior religião do mundo. Eu afirmar esse tipo de coisa, talvez você nem queira mais me ouvir falar. Neste momento, talvez a raiva, um certo ódio esteja queimando aí dentro de você. Para mim falar isso não é fácil. E só Deus que sabe o quanto que eu relutei com isso. Não por não acreditar, mas é extremamente complicado afirmar algo desse tipo, porque envolve a crença de bilhões de pessoas. Não que este meu vídeo vá alcançar este monte de gente, mas eu sei que para muita gente que talvez esteja me ouvindo agora, passou a vida inteira seguindo essa igreja e tem total crença no que ela representa. Então, realmente, falar algo assim é complicado. Para quem me conhece pessoalmente, sabe o cuidado e o zelo que eu tenho em falar a respeito das revelações, porque eu sei a responsabilidade que existe nisso. As palavras têm poder, tanto para salvar, como para fazer alguém se desviar totalmente da verdade. E o meu propósito aqui sempre foi e continuará sendo anunciar aquilo que Deus colocou no meu coração e tem me dado entendimento sobre isso. Sem a certeza que o Espírito Santo está sobre mim para falar essas coisas, eu jamais ousaria falar a respeito disso. A Igreja Católica se corrompeu e nós veremos isso claramente nos próximos versículos. E quando digo igreja, aqui se referindo à grande prostituta, que neste caso é a instituição religiosa, não estou me referindo às pessoas que fazem parte dela, que são sinceras em sua fé, mas sim naqueles que deturpam a palavra de Deus, que ensinam mentiras, que anulam o sacrifício de Jesus Cristo, que apresentam outros deuses para serem adorados, ainda que neguem que ofereçam adoração a outros deuses, dizendo apenas que tem imagens para lembrar das obras de alguém ou ter inspiração na fé dessas pessoas. As coisas não funcionam assim. Quando acreditam sua fé, sua crença, sua reza a outro que não seja Deus, estão sim adorando outro Deus e estão infringindo o primeiro mandamento de Deus, que é amá-lo sobre todas as coisas e não ter nenhum outro Deus a não ser Ele. A palavra diz que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus e apenas por Ele nós temos acesso ao Pai. Ou seja, quando a gente for orar, falar com Deus, podemos fazer isso pela autoridade do nome de Jesus.
Por isso que em todas as orações dizemos em nome de Jesus. Não como um mantra, como uma regra, sei lá. É pelo nome de Jesus, pela sua autoridade, pela vitória que ele nos deu, que podemos entrar na presença de Deus e falar com ele. Fora disso, qualquer oração feita a outro, por melhor que seja a intenção, até tentando encaixar Jesus no meio, ainda assim, quando a oração é feita a outro nome, isso é uma grave ofensa a Deus, porque estamos colocando a nossa confiança em outro Deus e adorando outro Deus. Aqui eu gostaria de compartilhar um testemunho apenas para explicar melhor isso. No ano de 2015, Deus permitiu que eu participasse de algo extraordinário. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão teria que fazer um vídeo específico só para contar este testemunho. Mas, em resumo, Deus me levou a um quarto de hospital para orar por uma pessoa que tinha sido diagnosticada com uma doença incurável. Ele estava internado apenas para tomar a medicação para retardar os sintomas. Na madrugada, no quarto, apenas eu e ele, comecei a orar. E no meio da oração, ouvi como que um latido muito alto. Parecia que tinha um cachorro dentro do quarto de tão alto que foi. E foi apenas um latido. Depois disso, ficou aquele silêncio como já estava antes. De tão alto que foi o latido, eu cheguei até a me assustar, sabe? Perdi a concentração na oração e logo terminei. Na hora que acabei de orar, o telefone da pessoa começou a tocar. Isso era umas 2 ou 3 horas da manhã. A esposa dele disse que uma pessoa de outro estado, ela tinha acabado de ter uma revelação. Ela viu um anjo entrando no quarto e curando aquela pessoa. A hora que ela viu o anjo foi o momento exato que eu ouvi aquele barulho muito alto dentro do quarto. O rapaz foi curado. Depois que ele tomou as medicações, ele fez vários outros exames e não deu mais nada. Até hoje, ele nunca mais teve nada. Por que estou contando isso? Deus, ele opera milagres, ele faz coisas extraordinárias e muitas vezes ele usa pessoas para isso. Mas presenciar estes milagres ou até ser usado para operar o milagre, vamos dizer assim, não faz de ninguém uma pessoa especial ou digna de ser adorada. Não faz de ninguém um santo. Então, quando vemos pessoas sendo intituladas como santos, orações sendo oferecidas a essas pessoas, como que essas pessoas pudessem fazer alguma coisa por nós, é um erro muito grave para com Deus. E digo isso não apenas pela adoração aos santos que existe, que podemos intitular como idolatria, mas também vemos muitas pessoas atrás de profetas nos dias atuais, querendo que essas pessoas façam alguma coisa pela sua causa. Gente, isso não deixa de ser uma idolatria também, porque é Deus quem faz e opera todas as coisas. Nossa confiança e devoção tem que ser totalmente nele. Se ele for operar um milagre em nossa vida, ele vai usar quem ele quiser para isso, da mesma forma que ele me usou para presenciar aquele milagre naquele momento. E isso com certeza não faz de mim alguém especial, porque na realidade eu não fiz nada, apenas presenciei o que Deus fez, e isso acontece com todos. Então, gente, ficar orando, clamando por algum santo é errado e irrelevante, porque ninguém pode fazer nada. Nossa oração tem que ser voltada para Deus e apenas para Ele, para nenhuma pessoa mais. No capítulo 18, onde ainda estaremos falando deste mesmo assunto da grande prostituta, no versículo 4, o anjo diz: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não sofras as pragas.
Então Deus está mostrando aqui que existem pessoas que são sinceras em sua fé dentro dessa igreja. E Deus está dizendo: saia dela. Se você está me ouvindo agora, saia dela. O anticristo virá daí. Ela é a raiz de todo engano. Tem rituais que parecem santidade, seus templos, suas vestes, utensílios que usam, falas em latim que parece uma linguagem santa. Tudo isso que aparenta ser coisa santa para Deus é religiosidade, mentira e engano. Quando a gente olha para Jesus, não vemos nada disso, muito pelo contrário. Desculpa mesmo se o que estou dizendo aqui parece uma ofensa à sua crença. Não é minha intenção fazer isso, muito pelo contrário. Eu só quero dizer aquilo que vem de Deus. Saia dela. Ela fala de Jesus, mas não é de Jesus. Ela fala de Deus, fala que ama Deus, mas não obedece os mandamentos de Deus. Antes, anula todos eles, dizendo que o amor de Deus tolera tudo e que está tudo certo. Não é bem assim. Assim diz o Senhor: saia dela, povo meu. O versículo 1 que lemos diz que essa igreja está assentada sobre muitas águas. O próprio livro do Apocalipse diz que águas significa povos, multidões e línguas, ou seja, de certa forma, domínio mundial ou alcance mundial. Então é mais uma característica dessa igreja. Ela tem influência mundial. No capítulo 13, vimos que a besta sobe do mar, sobe das águas, em meio às nações. E a prostituta, que representa a besta como sendo a igreja que se corrompeu, a igreja impura, também sobe das águas, porque é a mesma coisa. Nos próximos versículos que veremos no próximo vídeo, porque esse já ficou grande, veremos mais detalhes disso. Que a prostituta está sentada na besta e tudo o que vai acontecer com ela. Sei que o assunto hoje foi complicado e talvez você nem tenha mais interesse em me ouvir falar. Quero realmente dizer que não quero e nunca quis ofender sua crença de alguma forma. Muito pelo contrário. Eu entendo que Deus deu livre-arbítrio para todos. Ou seja, todos podem tomar a decisão que quiserem em sua vida. E ninguém, nenhuma pessoa pode querer ser juiz, julgar as suas decisões ou ofender aquilo que você acredita. Eu estou aqui apenas anunciando aquilo que eu creio que vem de Deus. Eu prestarei contas a Deus por cada palavra que tenho dito e entendo o peso disso. Mas sei também que não falar aquilo que Deus está me mandando falar, eu também terei que prestar contas. Por isso eu digo, questione a sua fé, questione a sua crença. Não importa a igreja que você frequente, seja católica, espírita, evangélica, não importa. Questione se aquilo que você crê, aquilo que você vive, está de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes achamos que seguir a Deus é cumprir um monte de regras e ter uma vida chata, porque vamos ter que parar de fazer um monte de coisas que gostamos, porque Deus não gosta e ainda pior, né? Vai nos castigar se a gente fizer. A verdade de Deus é muito, mas completamente diferente disso. Viver segundo a palavra de Deus é viver as coisas boas que Deus criou, é viver livre, leve e solto, é viver sem peso na consciência, é viver sem o peso do pecado, é viver em paz. Com essas palavras eu quero finalizar. Que a paz de Deus encha a sua vida. Está escrito que a paz de Deus excede todo o entendimento. O que isso significa? Não importa o que você esteja vivendo, as circunstâncias que envolvem a sua vida. Não importa os problemas, seus dilemas, sua condição de vida atual. Quando nós nos entregamos a Deus verdadeiramente,
crendo em quem Ele é, colocando nossa confiança nele, não apenas dizendo, Senhor, entrego em suas mãos de uma forma leviana, mas realmente reconhecendo quem Ele é, o Deus Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, aquele que chama as estrelas pelo nome, que mede o universo a palmos, aquele que sabe quantos fios de cabelo já caíram da nossa cabeça, e mesmo com todo o poder e majestade, mesmo sendo o Deus infinito em glória, nos chama de filhos. Ele ouve as nossas orações e tem prazer em nos ouvir e nos responder. Ele é o Deus que está aí do seu lado agora. Se você estiver triste, angustiado, desanimado, parece que toda alegria saiu da sua vida e você não vê saída para aquilo que está vivendo, como mudar isso? Saiba que Deus está ao seu lado e Ele tem poder para mudar, restaurar tudo em sua vida. E Ele quer fazer isso, porque Ele é bom. Quando lemos os Salmos, praticamente em todos, vamos ver a pessoa dizendo: eu clamei a Deus e Ele me escutou. Nas minhas angústias falei com Deus e Ele me atendeu e me ajudou. E meu choro se transformou em alegria e paz por causa do meu Deus. Que essas palavras possam sair da sua boca também. Que a alegria do Senhor preencha seu coração e dê uma nova perspectiva à sua vida. Espero que assista os próximos vídeos, que tenho certeza que serão muito edificantes. Ou talvez você vai me odiar mais ainda, mas a palavra de Deus precisa ser anunciada. Que o Senhor o abençoe e que Ele te convença sobre a verdade. Amém?